Olá, aqui é a Nai, do Codando com Nai, e no vídeo de hoje nós vamos fazer a integração da nossa tela de login com um banco de dados. Nós vamos utilizar para o nosso back-end Java e o banco de dados nos quais nós vamos fazer a integração é o MongoDB. Essa tela de cadastro foi realizada no nosso vídeo anterior, onde eu mostrei o passo a passo desse nosso front-end e expliquei cada detalhe. Se você tem interesse, o link vai estar aqui na bio. E se você gosta de tecnologia e programação, se inscreva no meu canal e me siga nas outras redes sociais. O link de todos estão aqui na minha bio. Para começar o nosso projeto, a gente tem que pegar primeiro o nosso projeto front-end. Foi feito no último vídeo aqui no canal. Se você quiser ver o vídeo mais explicado do passo a passo desse código do front-end, vou deixar o link aqui na descrição. Mas, se você só quer fazer essa parte da integração, está disponível lá no meu GitHub, tela login cadastro, também está aqui na descrição, onde você pode fazer o git clone e utilizar desse nosso projeto tranquilamente. Eu já tenho ele aqui, vou abrir aqui para vocês, estou usando o VS Code. E tem aqui o nosso auth, que é a nossa tela de autentificação, né, onde faz o login e o cadastro. Tem também a nossa página home, que é para onde vai depois de fazer o login. Mas, se vocês abrirem aqui a tela de autentificação, vocês vão notar que está tudo sendo feito no local storage, né? Essa configuração para ver se o usuário já tem cadastro ou não, todo está sendo feito localmente. Então, a gente vai fazer essa alteração para ser feita com banco de dados. Primeira coisa que a gente tem que fazer vai ser criar o nosso projeto aqui no Spring Initializer. A gente vai estar usando Maven, linguagem é o Java, esse aqui já vem marcado, pode deixar ele mesmo. Aqui eu gosto de alterar para colocar o meu nome, no caso eu vou colocar Nai Maísa. Aqui vou colocar login, cadastro. O nome já fica igual desse daqui de cima e na descrição eu vou colocar o quê? Eu vou colocar integração do front cadastro com o back-end, banco de... vou colocar DB só, pra gente saber que foi com o MongoDB, né? Ok, o Java que eu tô utilizando é o 17, e aqui a gente vai pegar nossas dependências. A gente vai querer, então, o Spring Web. Nós vamos estar utilizando, então, o MongoDB, Spring Data MongoDB, e nós vamos utilizar também o Longbook para facilitar a nossa vida. Então, vamos gerar aqui o nosso projeto. Eu vou colocar aqui na área de trabalho, login cadastro, tá bom? Salvar. E, deixa eu minimizar aqui. Aí, faz esse zip, é só você extrair aqui. E prontinho, aqui tá o nosso back-end por enquanto. Eu vou estar utilizando, para mexer no nosso back-end, o IntelliJ. Vocês podem usar outra IDE, se quiserem. Open. Vocês vão ir aqui na área de trabalho. Aqui, login cadastro. Ok, e vamos abrir ele. Trust Project. E ele já vem com algumas configurações, né, que o Spring já faz pra gente. A gente vai estar utilizando sempre aqui a pasta Source, Main. Tem essa pasta teste que já vem, não vai ser o caso desse vídeo, a gente não vai estar fazendo nenhum teste aqui nele. E aqui já tem esse login cadastro já feito aqui, né, pra gente conseguir rodar o nosso projeto. Então vamos lá começar ele. Vocês também têm que ter criado aqui no MongoDB, eu vou estar usando o MongoDB Atlas. Vocês têm que ter aqui o cluster de vocês. Se vocês já tiverem criado, você pode clicar aqui no Connect, Drivers, coloca Java, se tiver algum outro, né, porque tem todos, mas deixa em Java. E vocês vão copiar essa URL aqui, que vai ser a que a gente vai usar lá no nosso projeto. Aí essa URL vai pedir depois só o password, que vocês criaram bem na hora que vocês configuraram tudo pela primeira vez, vocês criam essa senha. Se vocês não têm nenhuma database aqui já criado, é muito fácil criar, vai estar bem assim na frente quando vocês entrarem. E vocês criem a gratuita mesmo, essa aqui no caso do meu é a gratuita. Ok, então vamos lá configurar. Já copiei aquela URL que vai ser que a gente vai precisar para colocar no nosso back-end aqui. Vamos começar a mexer no nosso back-end. Primeira coisa, a gente vai abrir aqui o nosso resource e aqui em Application Properties, a gente vai colocar
essa URL que a gente pegou lá. Então aqui a gente vai colocar spring.data.mongodb.uri igual, e aqui você vai colar aquela URL que você acabou de pegar. Você cola ela, e aí o que que você vai fazer? Você vai aqui colocar a sua senha que você criou, e mais uma coisa, volta lá no seu banco de dados, você vai criar uma coleção no seu banco de dados. No caso, eu já até tenho criado aqui essa login cadastro, que vai ser a que a gente vai utilizar. Vocês podem criar com outro nome, é só ficar bem atento a essa parte. Eu criei aqui já a login cadastro. Então, na hora que eu vier aqui configurar essa parte dessa URL, eu preciso colocar aqui, depois dessa barra, o nome dessa collection que eu criei. No caso, a minha é login, underline, cadastro. Vocês vão colocar esse nome exatamente aqui, olha, esse nome aqui, esse bem grandão aqui. No meu caso, login cadastro, o de vocês, o que vocês colocarem aqui. E mudar a senha, não esqueça. Pega desde esse sinal aqui até esse outro e coloca a sua senha. Terminamos então de configurar nossa Application Properties. Agora nós vamos voltar aqui, né, na pasta principal aqui do login cadastro e vamos começar a criar os nosso projeto realmente, né? Vamos começar então criando o nosso model. Vamos criar o nosso model Java Class usuário. E aqui nós temos que pensar, né, o que a gente colocou lá no nosso front-end. Que pensando que é uma tela de login, podemos até abrir aqui o HTML, pensando que é uma página de login, a gente tem o quê? O nome, e-mail, senha, né? Então a gente vai ter que ter esses campos aqui no nosso model do nosso back-end. Então, @id, maiúsculo, né? ID, e vamos colocar aqui private string ID. O ID vai ser gerado pelo Mongo, né? A gente não vai ter que ficar gerando um ID aqui. Private string name, private string email e private string password. Aqui ficou faltando o quê? Os getters e setters, mas aí a gente vai entrar com o nosso longbook e com algumas anotações aqui anteriores. A gente vai colocar então @data para não precisar colocar os nossos getters e setters, e vamos colocar também @document, que é do Spring, abre parênteses, collection, dentro de aspas duplas, usuários. Prontinho. Então aqui tá criado o nosso model já. Agora então vamos criar o nosso repositório, né? Então package, repository, Java Class, vai ser uma interface chamado usuário repository, desse jeito. Ok. Esse nosso usuário repository, ele vai ter um extends de onde? Do nosso MongoDB, aqui ó, Mongo Repository, desse aqui. Esse Mongo Repository é lá do Spring, quando a gente colocou aquelas nossas dependências, né? A gente colocou a dependência do MongoDB, então já vem com esse repositório aqui. Ok, então vamos começar a pensar. Se vocês vierem aqui no front-end, vocês vão ver que o nome, ele é apenas quando estiver no cadastro. Agora, o e-mail, não, o e-mail é nos dois, ou seja, vai ser pelo e-mail que vai fazer essa busca, né, lá no nosso banco de dados. Então, a gente vai começar aqui. Optional, usuário, e aqui na frente a gente vai colocar find by email, string, e-mail.
ponto e vírgula. E embaixo a gente já vai estar fazendo a correlação com a senha. Então vai ser usuário find by email and password. Já tá fazendo a ligação entre os dois. E aqui nós vamos colocar string e-mail, vírgula, string password. E tá montado o nosso repository. E agora ficou faltando o nosso controller. Vamos criar um package controller, uma Java class chamada usuário controller. E agora sim vamos montar, né, aquelas coisinhas clássicas da API do nosso controller, né? Primeira coisa, vamos colocar aqui algumas anotações que são necessárias para o funcionamento. A gente vai colocar então o cross origin, então cross HTTP. Aqui entra um ponto importante. Se você for rodar o seu front-end, podemos até rodar ele aqui. Eu já estava até rodando, deixa eu parar ele aqui e rodar de novo. ng-server, que é assim que a gente roda o Angular, né? Vamos rodar ele aqui para vocês verem. Ele normalmente abre aqui, ó, na nossa porta 4200. Normalmente. Mas se por um acaso essa sua porta 4200 já estiver sendo usada, ele vai rodar em outra porta. E aí, vocês vão ter que colocar nessa parte que a gente tá fazendo aqui um outro caminho. Vocês vão colocar o caminho aqui de acordo com o que vai estar rodando na sua aplicação no momento. Então, vamos lá. Então, aqui, http, // e esse caminho... Ó, já até veio. Vacilei. Pensei que não ia vir. http, // localhost, que é o que a gente colocou ali. Ok, agora aqui a gente vai colocar o REST Controller, para falar que aqui embaixo vai ter uma requisição REST, e que vai estar usando o Request Mapping, pra gente não ter que colocar toda hora onde que tem que fazer essa requisição, a gente já vai setar aqui embaixo, que vai ser API/usuários, desse jeito. E vamos lá montar então cada parte aqui do nosso controller. Vamos começar aqui colocando uma anotação, esse auto-riot, que é também do Spring Framework. E aqui embaixo nós vamos colocar então private usuário repository, que vai ser o que a gente vai estar utilizando, repository. E agora vamos realmente começar com o nosso post mapping, que é para fazer a postagem, né? Subir com o nosso dado do nosso front-end para o nosso banco de dados. Então é aqui que é responsável por isso. Cadastro. Esqueci de pôr a barra. Aqui é onde a gente coloca o nosso path, né? O nosso caminho que vai estar sendo feito esse post. Como aqui a gente já setou essa URL aqui, né? Esse caminho para todos eles daqui de baixo, a gente não precisa pôr aqui na frente API/usuários, não, só o /cadastros, que é o que vai vir logo aqui depois do usuário. Que a gente tá criando a parte agora do cadastro. Então vai ser public string cadastrar. Aqui a gente vai estar criando cada uma dessas partes, né? @request body, ou seja, o que vai estar escrito no corpo de requisição, né? Basicamente, usuário. Abre chaves e vamos colocar o que ele vai fazer. Ele vai dar pra gente um if repository ponto find by email, ou seja, a pessoa tá lá criando, né, a parte do e-mail dela. Se o repositório achar esse e-mail, o que? Usuário.get email, que se for igual o que a pessoa acabou de escrever, o que? Ponto is present, já tá presente? Esse e-mail que a pessoa colocou já existe? Se já existir, faz o quê? Retorna para a pessoa um
return, né? Coloca aqui, porque vai ser uma frase. E-mail já cadastrado. Repository. Ponto save. Usuário. Return. E esse aqui a gente tá fazendo o quê? O contrário. Não, a pessoa não tem um e-mail cadastrado, né? Então vai estar fazendo o quê? Cadastro realizado com sucesso. Pronto. Então, se a pessoa não tem esse e-mail, né? Ela não caiu nesse if, ela vem aqui pra baixo. Então, vai dar um save e vai retornar pra pessoa que o cadastro foi realizado com sucesso. A gente acabou de fazer o post mapping do cadastro. A gente tem que fazer de novo um post mapping do quê? Do login. Então, vamos colar aqui embaixo e vamos mudar esse caminho. Aqui vai ser login. E vai ser mais ou menos a mesma coisa. Public, optional, usuário, login, @request body, ou seja, vai pegar do corpo de requisição de novo. A gente tá fazendo exatamente aqui de cima, né? Request body, usuário. Abre chaves e vamos colocar o que ele vai fazer. Então aqui nós fizemos usuário, né? Tá pegando lá. Agora vai ter um retorno, né? Assim que a pessoa escreveu lá o e-mail e a senha dela, vai ter um return repository ponto find. Só que aqui é o login, então a pessoa vai escrever o e-mail e a senha. Então vai ser find by email and password, que vai ser usuário ponto get email, vírgula, usuário ponto get password, que aí pegou tanto o e-mail quanto a senha da pessoa. Antes da gente ir para o nosso front-end, já que a gente já acabou aqui, vamos testar, né? Vamos rodar o nosso back-end, vamos dar um run aqui, vamos ver. Tá, então aqui o Spring já iniciou, tá tentando startar aqui embaixo. E deu uma falha aqui. Então aqui vai explicar pra gente que não conseguiu ver o tipo aqui do domínio da interface do nosso usuário repository. Então vamos lá dar uma olhada. Realmente a gente não colocou aqui o tipo. Então aqui vai ser usuário string. Tem que pôr uma vírgula aqui no meio, né? Usuário, vírgula, string. Desse jeito. Vamos dar um rerun aqui pra gente ver se agora vai tudo certo. Logbook dá essa notificação aqui, normal. Então, o Spring iniciou de novo, tentando startar. E aqui, ó, iniciando na porta 8080, como é normal mesmo, né? É normalmente nessa porta. E pronto, ó, foi startado, tudo certinho. Ó, startado na porta 8080. Então, o nosso backend está funcionando. Vamos deixar ele já aqui rodando certinho. Vamos só minimizar e ir lá para o nosso front-end. Agora, a gente vai, então, para o nosso front-end. A gente vai criar mais um terminal aqui para a gente criar mais uma pasta que a gente vai precisar, que é a do service. Então, ng generate... Escrevi errado. Generate, desse jeito. Services /auth, desse jeito. Vamos rodar, ele vai criar pra gente a nossa outra pasta. Pronto, já criou aqui. E aí a gente vai vir aqui no nosso auth service ts e fazer as alterações que a gente precisa para fazer essa sincronia, né, com o nosso back-end. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar, igual a gente tem aqui no nosso auth component. Nós temos aqui em cima essa interface do usuário, vou até copiar ela. Nós vamos criar ela aqui no nosso service também. Então, vou criar ela aqui. Aqui, nós vamos colocar uma interrogação. E vai ficar dessa maneira aqui. Aí, nós vamos injectable aqui. Embaixo dele tem o nosso auth service. Vamos começar a construir aqui realmente, então, essa nossa classe. A gente tem que pôr aqui, então, primeiro, esse nosso caminho do nosso back-end, que a gente já sabe que é na porta 8080, nós vamos colocar aqui embaixo. Então, vai ser private API
RL igual a. Aí vai ser, aspas simples, http, dois pontos, barra, barra, localhost, dois pontos, 80, que é o nosso caminho, né, que já abre normalmente esse nosso back-end, barra API, barra usuários, que foi o que a gente colocou aqui no nosso back-end. Eu vou até vir aqui conferir, não é aqui não, é aqui no nosso controller. Foi usuários mesmo, não foi usuário. Então, é esse caminho que a gente tá colocando. A gente tá pondo o caminho da nossa API. Como ele startou aqui no 8080, a gente coloca esse caminho aqui depois e aqui no nosso front-end. Aqui no nosso constructor, então, vai ser private http, dois pontos, http client, esse segundo aqui. Agora a gente tem que criar aqui o cadastrar, que foi o que a gente criou lá no nosso back-end. Vai ser o quê? Usuário, dois pontos, usuário. Isso. Agora aqui fora do parênteses, dois pontos de novo, observable, string. Fecha aqui, não esquece. Abre chaves, return this.http.post. Aqui a gente tá criando o que a gente criou no nosso back-end aqui pro nosso front-end, informando para ele como que é a conexão, o que tem que fazer em cada uma das coisas. Então, vamos lá. Aqui vai ser crase, desse jeito. Você coloca cifrão e chaves de novo. E aí, vamos colocar this.api URL, que foi esse que a gente criou aqui em cima, né? Então, API URL, fecha aqui, barra cadastro. Aí, depois aqui da crase, vírgula, usuário, vírgula, abre chaves. Response type, dois pontos, text. Fechou aqui. Agora, a parte do nosso login vai ser a mesma coisa do de cima. Usuário, dois pontos, usuário, dois pontos, observable, usuário, isso, desse jeito. E usuários vai vir um pipe aqui na frente, um pipe assim. E aí nós vamos colocar null. E abre de novo. Aqui você tem que fechar, né, esse sinal aqui. E aqui abriu de novo as chaves. Aqui na frente, a gente vai colocar return this.http.post usuário, de novo pipe, null, fecha aqui, abre o parênteses, coloca de novo a crase, o cifrão, abre chaves de novo aqui dentro, this.api URL, e aqui fora, barra login, vírgula, usuário. Aqui o erro, que eu escrevi test, é text, desse jeito, né? Eu errei o S e o X ali, provavelmente foi um erro de digitação. E pronto, aqui tá montado o nosso auth service, então, fica desse jeito. Agora nós vamos lá no nosso auth component TS e vamos fazer nossas alterações aqui. Primeira coisa que a gente tem que alterar é aqui no nosso constructor. Vamos colocar aqui uma vírgula e vamos adicionar private auth service, dois pontos, auth service. Isso. Prontinho, aí já fez a importação aqui em cima certinha. Agora aqui nessa parte do onSubmit, ainda no nosso componente TS, a gente vai ter que alterar bastante coisa. Então assim, a gente pode apagar todo ele e fazer de novo. Eu acho que é mais fácil do que vivendo, ah, nossa, essa linha apaga, essa linha fica. Vamos refazer esse nosso onSubmit, muito mais fácil assim. Seleciona aqui tudo até o onSubmit. E vamos apagar e vamos começar ele de novo. Então aqui nós vamos colocar primeiro um if, ou seja, se this
ponto form, né, que a gente tá trabalhando com formulário, invalid. Ou seja, se o formulário for inválido, vai retornar nada, né? Formulário inválido, acabou ali. Agora vamos começar. Se o formulário for enviado, o que que vai fazer? Primeiro vamos criar nossas constantes, chaves aqui, name, ponto não, vírgula, né? Name, e-mail, password, igual a this.form.value. Que essas três coisas, né, essas três constantes aqui é igual ao formulário, né, o valor do formulário. Então, vamos lá. If this.isLoginMode, se tiver, então, no modo login. Vamos abrir aqui chaves e vamos compor o que que a gente vai querer. This.authService.login, abre parênteses e chaves dentro. Vamos colocar e-mail, vírgula, password, que vai ser como tá no modo login, são esses dois apenas. Ponto, subscribe, usuário, aqui nós vamos, aqui nós vamos colocar então uma arrow function. Isso. Abre então aqui. E vamos colocar if usuário. Isso. Faz o quê? Se for o usuário, faz o local storage ponto set item usuário logado, desse jeito, vírgula, JSON stringify ponto stringify. Por quê? O nosso banco de dados tem que receber isso como um JSON, então vai fazer essa conversão pra gente, usuário. E assim que fizer isso, vai fazer o quê? Vai ir, então, this ponto router ponto navigate, ou seja, vai navegar para onde? Para o nosso home. Aqui, assim, home, barra home, né? Para mostrar que é um path, é um caminho. Agora aqui na frente, else. E se não fizer esse login, o que que vai fazer, o que que vai acontecer, né? Nós vamos colocar this.authService.cadastrar. Abre parêntese, abre chaves, name, vírgula, e-mail, vírgula, password. Então, ponto subscribe, abre parênteses, MSG, vamos fazer uma arrow function, e o que que ele vai fazer? Alert, MSG, já tá. E aqui embaixo, a gente vai colocar um this.toggle mode. E aqui, this.form.reset. Estamos quase acabando aqui o nosso front-end. A gente só vai fazer uma coisa. A gente vai remover isso aqui, porque a gente não tá mais usando o local storage. Então, a gente pode remover isso. Vamos salvar. E a gente vai fazer uma pequena alteração aqui no nosso login mode, no nosso onSubmit. Vamos fazer uma pequena correção, que aqui eu me confundi um pouco com os else. Esse else aqui tá certo, né? Ele vai estar aqui mesmo, mas vai ter outra coisa. Eu confundi o cadastrar com esse else. Então, vamos lá. Aqui vai ter if usuário, fazer isso aqui. Agora, se caso não for isso aqui que é pra fazer, o que que vai fazer? Vai dar um alerta, né? Vai ter um alert escrito e-mail ou senha inválidos, desse jeito. Agora, aqui fora, a gente vai fechar esse else aqui. Aí aqui embaixo desse else, a gente vai pegar isso aqui, vamos dar um Ctrl X, vamos deixar ele fechar aqui, né, que aqui fechou uma coisa. Agora aqui embaixo, a gente vai
aqui, na verdade, nesse aqui, colocar um outro else. Esse outro else vai ser o nosso cadastro. Então, a gente cola isso que a gente tenha feito aqui dentro. E aí, fica desse jeito. E aí, ficou faltando a gente vir aqui no nosso app-config TS e aqui, né, aqui no app-config, aí aqui na frente desse routes, nós vamos colocar vírgula, provide HTTP, ainda não apareceu, provide HTTP client, e aí, nosso front-end também já está configurado. Vamos testar? Agora vamos testar, então, a nossa aplicação. Vamos clicar aqui em criar conta, o nome Nayara, e-mail. Vou usar esse fictício aqui mesmo. E a senha, né, eu coloquei menos, não pode ser menos de 6 dígitos, então vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos clicar em cadastrar. Cadastro realizado com sucesso. Ok. Então vamos fazer o login. O mesmo e-mail, a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E pronto, funcionou. Vamos ver se subiu pro nosso banco de dados certinho mesmo. Vamos clicar aqui no nosso banco de dados. Vamos dar um refresh aqui. E vamos ver ele carregando. E pronto, tá aqui. Criou aqui o nosso ID, o nome da pessoa, o e-mail, o password. Tá aqui certinho. Então, no vídeo de hoje foi isso. Nós fizemos, então, esse nosso projeto da tela de cadastro em duas partes. Na primeira parte, nós fizemos o front-end e na segunda, a integração com o banco de dados. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e compartilhar o meu vídeo e de me seguir nas outras redes sociais. O link de todos estão aqui na minha bio.